mais um Cast Doctor para você. E duas, vocês vão saber se é o yoga ou a yoga que elas vão falar. Elas são professoras e vocês vão também saber se é mestre, se é mentora. Também vocês vão saber que tem muitas pessoas que não sabem quando é professora de yoga, é mestre de yoga, mas vão falar mais sobre yoga e o ciclo feminino. Sim, com a Lisiane Alves da Luz e a Lucimara Lima, que já esteve no Fala Doctor. Sejam bem-vindas, meninas, no Cast Doctor. Obrigada, boa tarde. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, de estarmos aqui hoje juntamente com a minha colega Lise. E vou deixar ela começar também se apresentando, falando um pouquinho, né, dela. Olá, tudo bem? É uma alegria estar partilhando, né, um pouco do nosso trabalho com vocês. Então, estamos prontas. Vamos falar de yoga ou vamos falar sobre como vocês chegaram até o yoga? Posso começar como eu cheguei no yoga. Eu ainda era estudante acadêmica da Educação Física na Universidade Federal e num caminho sem saber muito bem qual era, assim, dentro de um leque, né, de atividades que um curso oferecia, qual seria a minha direção profissional. E na mesma época apareceu uma disciplina de yoga dentro do curso de Educação Física. E aí eu comecei a praticar e fiquei apaixonada. E aí ela transformou, né, o meu caminho profissional, porque eu encontrei dentro do yoga uma forma do movimento, numa outra perspectiva do que até então eu conhecia, né, de um esporte competitivo ou de academia que tinha sempre muito foco pela estética. Então o yoga ele me mostrou um caminho de uma prática de movimentos, de exercício, de atividade, mas muito integrada com as questões emocionais e com o campo energético, a questão do pensamento, né, de uma integridade de cada aspecto do ser humano. E aí, a partir daquilo, eu fiquei apaixonada pelo yoga, e aí fui buscar formação, especialização, e comecei nessa jornada mais ou menos em 1999. Então, já estou há um tempo assim mergulhada nesse caminho do autoconhecimento que o yoga proporciona e nos leva. Que maravilha. Então, já a minha jornada foi no ano de 2008, quando eu retornei para o Brasil, e foi através de uma grande ansiedade, né? Eu como cursando também Educação Física, finalizando, e sempre ministrei aulas como jump, atividades bem agitadas, assim, né? Aeróbicas. E eu falei, nossa, eu ir para um tapetinho meditar. Não, nem 5 minutos eu não vou aguentar. Então, eu me dei uma oportunidade trabalhando numa escola, trabalhava na área Physical Education, que era, as crianças eram alfabetizadas em inglês. E aí ali tinha uma troca, uma permuta, que essa mestre, no caso, ela tem a origem, né, do Japão, e ela dava aula e queria aprender o inglês, e nós fomos fazer a aula. E na primeira aula eu me apaixonei, né, e eu falei, por que não tentar, né? E eu pensei, mas será que é para mim? E quando eu estava indo embora, ela falou assim, a pessoa que pensa que o yoga não é para ela, é a que mais precisa. E aquilo lá em 2008 foi tão forte, que eu nunca mais, né, eu viajei para Austrália, Tailândia, qualquer viagem que eu faça, até o hot yoga, eu disse, mas eu vou aguentar, né? Em todos os lugares assim que eu busco o yoga hoje em dia e há anos, não mais como numa necessidade que às vezes as pessoas procuram quando estão muito mal, né? E para mim, pelo menos, entrou como uma forma de autoconhecimento. A minha primeira formação veio para mim. Eu não pensava em ministrar aula, né? Uhum. Porque eu não pensava nem em ser aluna. Então, eu falei, quem dirá dar aula? E quando eu vi, acho que faz 6 anos que eu vim a Santa Maria, aí surgiu a oportunidade de cada vez mais dar essa continuidade de ministrar yoga dentro do banco da Caixa Econômica Federal, com o programa Fique Bem. E aí ali eu comecei a me apaixonar e disse, por que não, né? Então comecei a fazer algumas formações e foi aí que entrou na minha vida e não saiu mais. Posso dizer que yoga, o yoga é uma filosofia? É também uma filosofia, né? Os praticantes ou quem mergulha um pouco mais na jornada do yoga está buscando um caminho de alinhamento. E aí não é só uma prática
que você vai lá 1 hora, 2 horas na semana, pratica e vai embora, né? E torna tudo normal. É um caminho de buscar esse equilíbrio, o que uma postura te traz de equilíbrio, como que você se coloca em equilíbrio na vida, né? Nas tuas escolhas, nas relações com os outros. Então, é um caminho que começa, às vezes, no tapetinho, dentro de um estúdio, ou numa aula online, né, que hoje é muito disponível. A Lucimar é uma das professoras que ministra online na nossa cidade, e de como que eu posso levar esse caminho para o resto da vida. Então, eu vejo assim como uma filosofia. Bom. E eu sempre digo assim também para as minhas alunas e alunos, né, o quanto é importante sair da aula, né, da prática do estúdio, enfim, ou na sua prática pessoal em casa, tu tá fazendo uma musculação, tá tomando um banho, buscar essa presença, né, porque o yoga é isso, às vezes a pessoa tá fazendo uma prática de musculação e ela não tá contando, muito mais se ela vai com personal, ela tá ali falando e tá executando. E daqui a pouco já foi às 10, já foi às 12, a pessoa não está prestando atenção qual é o músculo que ela está trabalhando, não presta atenção na respiração. E o yoga vem para isso, né? Além de estar trabalhando essa presença, essa conexão, vai desbloqueando também no corpo sutil, né? Com relação aos chakras, cada asana vai liberando, endócrino, então é muito mais assim do que o meditar ou as posturas de uma forma, né, que as pessoas pensam, mas eu não consigo botar o pé na cabeça, ou eu não consigo fazer uma invertida, né? Eu mesmo, como professora de yoga, é um grande desafio para mim a invertida. Eu faço assim, mas é numa bem iniciante assim, né? Já fiz alguns workshops assim que eu participei, mas eu, no caso, eu consigo orientar o aluno, mas não é porque eu não consigo fazer aquele asana que eu não estou capacitada para orientar e encorajar o aluno, né? Equilíbrio corporal, mental e espiritual? E emocional. Né? Eu acho que o yoga ele tem esse diferencial de uma outra prática física, que ele vai buscar o caminho pelo movimento, através, né, dessa primeira camada, que é o físico, que ele é palpável, né, que é visível para todos nós, e através desse caminho ele vai nos levar a acessar camadas mais profundas. Porque é muito comum, assim, a nossa rotina, mesmo eu sendo professora de yoga, eu tenho uma rotina atribulada, né? Do estúdio, do atendimento dos alunos, de planejamento de aula, da minha estrutura familiar, de filho. Então, como que eu consigo, né? E assim, isso que eu estou com o yoga presente todos os dias. Então, a tendência da maioria das pessoas não é isso, né? É uma vida muito agitada. Então, o yoga, ele vem com esse caminho de nos colocar em presença. E aí, quando eu estou em presença, eu consigo perceber, né? O que está o meu humor, por que eu estou mal-humorada, por que eu estou bem-humorada. Eu tinha um professor que ele sempre falava, meu primeiro professor de meditação, todos os dias, quando você está consciente do que você está fazendo, das escolhas, você pode escolher como você se coloca no mundo, assim como a gente escolhe a roupa que vai vestir, assim como a gente escolhe o alimento, né? De todas as manhãs, como que eu quero me colocar no dia de hoje? E aí essa consciência, essa intenção, no yoga chamamos de sankalpa, te traz para a presença do dia. Porque muitas vezes na correria as pessoas nem percebem que elas estão ansiosas. Elas nem percebem que elas têm alguma dor. Né? E às vezes é só quando parar mesmo, tipo no hospital, com algo mais grave ou com burnout, que consegue perceber que há muito tempo o corpo estava dando sinais. Então o yoga traz muito para essa presença de... Presença do presente. Presença do Ela presente. deixa o passado e deixa o futuro. Vive o momento. Vive o momento. Perfeito. E aproveitando essa fala, assim, um adendo da Lise, o quanto é importante, né, que todas nós mulheres somos cíclicas, né? E não ser mais negociável quando tu acordar, tu colocar o teu corpo em movimento. Seja 5 minutos, 15 minutos, né? A tua prática em casa, antes de tomar um café da manhã, ou se tu prefere tomar um banho antes, mas tu colocar o teu corpo em movimento. Porque dependendo, a forma como tu vai acordar e como tu vai iniciar o dia, né? Daqui a pouco tropeça num chinelo, já vai falando algumas palavras energeticamente que não é legal, aí já sai atrasado. Então, às vezes, reservar 20 minutos para uma oração, para uma meditação, com uma intenção, sankalpa, né? E aí a Lise pode falar muito bem com relação a essa parte técnica, com relação da ciclos femininos. Sim. O quanto, como a mulher tem essa situação, né? Tanto das estações, como com relação à menstrual ou menopausa,
Se a gente for esperar, hoje eu não quero, hoje eu tô com dor de cabeça, sempre vai ter uma desculpa. E é que nem escovar os dentes e tomar banho, né? Então, se ela pudesse falar um pouquinho mais com relação a essa parte do ciclo. O yoga, quando ele começou, ele era uma prática restrita aos homens, a uma classe elitizada da Índia, e as mulheres elas não podiam nem praticar e nem ter acesso às escrituras, às leituras, né, ao material sobre isso. Então, é muito recente a prática das mulheres no yoga. E hoje, assim mesmo, no meu estúdio, 80%, 90% das minhas alunas, do meu público, é feminino. E aí, então, a gente tinha uma prática extremamente linear e masculina. Né? Independente do período, do ciclo que você está, era aquele tipo de prática. E aí eu comecei a estudar sobre os ciclos femininos, fiz formação de yoga para os ciclos menstruais e fiz uma formação também com a Miranda Gray, que é uma inglesa. Eu fui iniciada por ela na Irlanda, no Brasil, que ela traz muito essa questão sobre como o ciclo feminino, ela não é do yoga, mas o ciclo feminino ele está presente em tudo, né? Para quem é mulher e mesmo para os homens, porque vocês convivem com as mulheres. Sem dúvida. Né? Então, esse padrão que a gente tem linear do masculino, ele não consegue se ajustar para as mulheres. E muitas vezes as indisposições, o cansaço, as dores, elas vêm em consequência porque a mulher está tentando se adequar num nível sempre linear de produtividade. E a gente tem uma cultura que mede o valor pela produtividade, né? Então, o estudo dos ciclos femininos nos mostra que a gente tem semanas extremamente produtivas, extremamente criativas, com facilidades de sustentação de força, de flexibilidade. Tem semanas que essa mudança vai acontecendo. E tem o período pré e menstrual, que há uma redução, né, dessas capacidades de força, de flexibilidade. Então, no meu estúdio, como eu tenho esse conhecimento, a gente procura trazer, né, a Lu também trabalha com gestantes, como que pode ser uma prática adequada para o corpo, para o ciclo, né, respeitando também que eu tenho alunos homens, mas como que cada pessoa, mesmo sendo uma aula coletiva, pode se colocar dentro da prática de uma maneira mais adequada e respeitando o ritmo do seu corpo. Então, a gente tem turmas misturado, alunos iniciantes com alunos avançados, porque cada um vai encontrando o seu ritmo dentro da prática. E aí a gente tem isso, né? Uma cultura que pede que quer esse caminho sempre igual, e a gente esquece de perceber na natureza, né? Porque o yoga e os ciclos femininos nos lembram muito disso. Não existe só a lua cheia, não existe só a potência do verão, da claridade. A gente tem as fases. E ao meu ver, isso também se adapta muitas vezes ao masculino, né? Porque é necessário a pausa tanto quanto a ação. Né? Um corpo que fica só deitado, existe uma grande perda de capacidades, de muitas funções. Alguém que também está sempre ativo, com horas reduzidas de descanso, também entra por um outro ponto de doença, né? Então, esse caminho que o yoga e que os ciclos femininos nos leva da escuta, te ajuda a encontrar um equilíbrio, né? Voltando de novo para a palavra equilíbrio, de como a gente tem se colocado no todo, assim, tão importante quanto o movimento, a pausa, tão importante quanto a lua cheia, a lua nova, o inverno e o verão. Nós no Rio Grande do Sul temos muito marcado as estações, que está nos mostrando essa ciclicidade, que ela está acontecendo o tempo todo. Eu não consigo ser produtiva 100%. Eu preciso fazer a pausa para me restaurar e voltar produtiva, talvez em uma semana, no outro dia. E é lógico que a gente não para as atividades quando está no período menstrual, mas a gente tem um ajuste de coisas que são mais potentes naquele período e outros que precisam esperar um pouquinho mais. E isso tudo vem do autoconhecimento, né? Quando você começa a se perceber, você vai vendo os sinais que o teu corpo está trazendo e como você vai fazendo essas escolhas mais conscientes. Excelente. E um caminho do meio, né? Sempre falo, tem o professor Hermógenes, né, que falava muito, ele atendia também com detentos, né, dentro do presídio, com yoga, e ele buscava sempre esse caminho do meio. E querendo ou não, se nós ficarmos muito assim, né? Ficou menstruada, não vai fazer tal atividade. Vai ter momentos que vai precisar dessa pausa, né? Para descansar.
Mas às vezes 5 minutos tu fazer algum movimento que no teu corpo, naquele momento, né? Porque tem diversas execuções ou asanas que é possível, vai te ajudar a aliviar, né, de repente algum sintoma ou até mesmo na menopausa, né? As mulheres que estão também na pré, né, entrando, mas como é que agora me fugiu a palavra quando está na pré-menopausa, assim, que não e também tem essas situações de calor, né, situações de variação de humor. Então tu respeitar a pessoa na sua individualidade, apesar de ter 10 mulheres no estúdio, né, 2 homens, a aula é coletiva, mas que eu sempre peço para a pessoa não ficar olhando para o lado, não comparando, porque de repente 50% da aula uma aluna vai precisar ficar mais assim, digamos, no Shavasana ou em alguma adaptação, enquanto o outro vai estar pedindo mais movimento ou vai estar mais, né, dependendo do ciclo. A posição não precisa ficar na posição de lótus, né? Não precisa. Porque é danado se ficar, né? Mas isso também vem culturalmente, né? Porque o indiano, todas as atividades deles são feitas no solo. No chão. Trabalham no chão, eles comem no chão, dormem no solo. Então, na nossa cultura, a primeira coisa que nós fizemos com uma criança quando ela começa a comer é colocar num cadeirão. Né? As crianças vão muito cedo para a escola, tem o tempo de atividade, de brincadeira, mas eles também já estão, né, nas classes, nas cadeiras, muito tempo também, às vezes, sentado olhando televisão. Então, o nosso corpo ele tem uma estrutura diferente do que tem um indiano. Eu fico horas no solo porque é a minha prática diária e mesmo assim, lótus, ela não é uma posição agradável no meu corpo. Eu faço as suas variações de forma que permita que eu mantenha a saúde das minhas articulações, do meu corpo, um alinhamento, porque o yoga pede esse alinhamento e de como eu vou fazendo essa escuta. Então, lótus é uma das posturas do yoga, né? A gente tem uma variedade muito grande. Eu já tive alunos na cadeira de roda. Então, já tive alunos, né, alunos com bengala. Então, assim, para esse aluno sentar no chão é impossível. Com certeza. E aí ele vai a prática vai ser adaptada, mas ela vai se beneficiar também, porque a busca do yoga é essa, não é somente o físico, né? Porque ele está vendo a gente como uma completude. Então, talvez eu não possa hoje fazer um movimento em pé, mas eu posso me beneficiar da prática respiratória, da meditação, do próprio ambiente que traz uma outra frequência de energia, que traz uma outra melodia. Então, sempre o yoga ele vai agregar alguma coisa para o nosso dia. E eu lembro assim, o meu primeiro estúdio foi em 2003. Antigamente, a busca era muito grande por pessoas que queriam fazer atividade física, mas que elas tinham dificuldade com o ambiente da academia, não se sentiam bem ou tinham algum problema de coluna. Hoje, 80% do público que busca o yoga são pessoas com níveis altos de ansiedade, de estresse, dificuldade de sono e de lidar com a sua rotina muito atribulada. Então, esse próprio movimento do yoga, ele foi sendo também adaptado, né, dentro ele se mantém fiel ao que ele traz lá na sua origem, mas a gente vai também olhando a nossa cultura, né, e como que vai sendo necessário que essa prática traga o máximo de benefícios, mesmo para quem está sentado no sofá, na cadeira, né, na mesa, quem está no solo. Então, sempre vai ter algum movimento, alguma forma de trazer um benefício para quem está praticando. E me veio agora muito da nossa experiência, né, com retiros e imersões, que tanto alunas, no caso, são praticantes, ou algumas que não são praticantes, mas que a grande maioria é mães, né, diversas faixas etárias, assim, os seus filhos, seja bebê ou adultos, e que elas param, assim, que seja um dia ou um dia e meio para estar imersa na natureza, com bênção do útero, né, que a Lise conduz, alimentação totalmente assim nutridora, né, de uma forma leve, o yoga, a meditação, trilha, né, então foi algo assim trouxe vitalidade, nutrição para essas mulheres e lógico que também nós nos beneficiamos, né, de todas, porque pelo menos assim eu me enchi, assim meu coração transbordou o quanto essas mulheres realmente se entregaram, até online, né? Tinha uma pessoa de Planalto, que ela vibrava, parecia que ela estava lá com a gente, que de fato estava, né?
fazendo as atividades. E o quanto isso veio graças à pandemia, né? Porque, pelo menos eu, como educadora física, não acreditava que seria possível ministrar uma aula online, sem tu corrigir o aluno, né? Porque tu corrige, mas dependendo, tu não está encostando, às vezes, quando é necessário. E graças a várias alunas, até com câncer ou que tiveram Covid, que elas tiveram diversos benefícios, elas me mostraram que na pandemia era muito melhor, né? Elas terem essa prática online, porque aliviou para dormir, ansiedade, a prática dos pranayamas respiratórias, que tinha uma aluna minha que tinha muita dificuldade de respirar. Então, quanto é possível também essa prática para pessoas acamadas, né? E essas imersões eu acho o quanto, cada vez mais aí mostrando o quanto é preciso, não só para as mulheres, mas para os homens, tu parar e literalmente não mexer no celular. Tu entrar na conexão ali, né? Teve pessoas que relataram que estavam com dor, né? Para urinar e saíram da bênção. Quando foi questão assim, a bênção, não sei, foi 2 horas a bênção. A pessoa chegou 5, 6 horas da tarde em casa, não precisou tomar antibiótico, passou a dor. O quanto é emocional. Lizzy, o yoga e a dieta alimentar? Isso entra uma grande... fugiu a palavra agora, certa. Ambiguidade? Às vezes as pessoas acham que se elas forem praticar yoga, elas vão precisar abrir mão, sabe? De comer carne, de tomar uma cervejinha. Um vinho. Um vinho. O yoga, na origem, né, culturalmente, existe o princípio de ahimsa dentro da base do yoga, que é o princípio da não violência. Então, acredita-se que quando você faz o consumo de carne, você está agindo de forma violenta com aquele animal que, né, cedeu a vida e que a gente tem outras fontes de alimentação que não precisaria ser a carne. Mas, como eu falei, estamos em culturas diferentes, né? Na Índia, a vaca é algo sagrado, sim. Né? Não se toca, né, numa vaca, muito ela menos para se alimentar. Entra em qualquer né? lugar e ela... Então, assim, na nossa cultura, eu sempre penso assim, que todo mundo tem o livre-arbítrio e as suas escolhas. Né? Tem momentos que você vai sentir necessidade daquele alimento, tem momentos que você começa a se nutrir de outras coisas, que ele vai perdendo um pouco da força que ele tem sobre o seu corpo. Né? Nós gaúchos, primeira coisa, a carne não é só algo nutritivo, é algo afetivo. Porque todas as relações, todo o encontro de família, né, no gaúcho, geralmente ele vem por esse princípio junto com o churrasco. Então, eu sempre respeito que, se você consegue vir para o yoga, né, e ir buscando posturas mais saudáveis de alimentação, de relacionamento, você vai se beneficiando. Então, ele é um caminho de transformação, né, mas nunca vai ser uma obrigatoriedade você mudar os teus hábitos alimentares para se adaptar ao yoga. Né? Eu ainda, de vez em quando, consumo. É algo que para mim não é fácil deixar a carne. É muito menor o meu consumo hoje do que quando eu comecei. A minha mãe, assim, é muito difícil para minha mãe fazer algum prato, algum almoço de domingo sem a carne. Né? Porque isso está na tradição das pessoas mais antigas, né? E do próprio gaúcho. Então, eu já fui fazendo muitos ajustes. Eu ainda gosto de, na sexta-feira, tomar um espumante, escutar uma música com as minhas amigas, com meu marido, e tomar um drink. Claro. Então, eu fico pensando que o yoga ele tem que agregar as pessoas e não cada vez mais restringir. Ótimo. Né? E é lógico que... Ser rígido, né? Ser rígido, né? É justamente isso. Eu não quero mais uma rigidez na minha vida. Durante muito tempo, isso foi um dilema para mim. Como que eu, professora de yoga, né, eu ainda ia consumir um peixe, ainda consumir carne. Lógico que eu fico muito bem se eu estou num ambiente que não tem. Eu não preciso disso. Mas se eu também estou numa reunião de família, que alguém fez aquilo com muito amor para nos esperar todos, eu não vou ser a única a ir contra e querer convencer o outro de que aquilo não é o melhor. O yoga está se adaptando à cultura nossa. Isso isso é até uma situação de respeito. Mas é interessante. Mas ela está dentro. É interessante isso que a Lizzy trouxe, porque em vários momentos eu me sentia mal, né? Porque meus pais são de Porto Alegre e o meu pai ama churrasco também.
Só que foi algo assim que eu vi que algumas vezes, se eu fosse fazer, eu comer o almoço que eles fizeram, eu me senti agredida. Porque para mim é o contrário, para mim foi fácil, até mesmo antes de entrar no yoga, eu já estava sentindo que era pesada a carne. Aí eu comecei a fazer as formações e meu primeiro mestre é indiano. E ele não dizia para não comer carne, mas ele mostrava uns vídeos assim que naturalmente tu não, para mim aquilo ali não tinha mais vontade. Então para mim foi natural e foi leve. Só que daí era um dilema quando eu ia para casa dos meus pais. Porque primeiramente meu pai não entendia, mas como assim, né? E aí eu falei, olha pai, não tem problema, eu como aqui o ovo, eu me viro, sabe? Mas eu vi que ele ficava chateado. E daí, em algum momento, assim, eu fui para comer para agradar ele, eu dormia mal. Então eu pensei, também não tá certo. Para agradar o outro, eu me desagradar. E aí eu fui encontrando um caminho do meio, até que ele, sabe, levou ali uns 6 meses, um tempo, que sempre, pelo menos aí eu fui amenizando com peixe, né? Com alguma situação que daí ele preparava para mim. Mas depois eu não... Como a gente pratica isso no yoga, né? Como que eu vou estar me violentando para agradar o outro? Não faz sentido. E aí foi ficando mais leve, assim, né? E o yoga para as crianças? O yoga para as crianças é uma diversão. Eu acho também que a gente está tendo crianças cada vez mais lapidadas, né? Alguns estudos falam hoje nas crianças... delas, né? A geração falam, né? Nas crianças índigos, nas crianças cristais, que elas vêm muito apuradas. E eu acho que hoje o próprio sistema de ensino, ele vem trazendo uma outra forma de lidar com a natureza, de lidar nas relações, das próprias emoções. Era muito diferente do que foi, sei lá, nossa educação enquanto... eu, na minha geração lá, enquanto menina. Hoje, a possibilidade que o ensino vem trazendo, os métodos, eles são muito amplos. E aí eu comecei com yoga quando eu fiz a minha primeira formação em São Paulo. Eu já fiz ali uma formação pequena de yoga para crianças. E aí eu comecei fazendo um trabalho voluntário numa escola, numa creche em Santa Maria. E aí depois eu fui buscando mais conhecimento. E hoje eu tenho uma turma regular, ela está sempre lotada. Só abre vaga para ela quando eles mudam de turno na escola. E aí eles, como são promovidos aos pré-adolescentes. Então eu tenho crianças dos 4, 5 anos até os pré-adolescentes de 12. E aí é uma forma muito diferente, né? Porque a criança ela não vai ficar 5 minutos em meditação, ela não vai ficar um tempão numa postura. Então toda a aula para a criança ela é uma aula lúdica. Tem jogos, tem brincadeiras. E aí eles vão descobrindo a forma de se perceber também, né, as suas emoções, de perceber o seu corpo, esse cuidado, esse respeito, e muito assim de como lidar com a emoção, porque hoje para o adulto isso ainda é difícil, né? O que tu vê no comportamento dessa criança que cresce com yoga? Eu vejo mais empatia, empatia com o outro, mais consciência corporal e um saber lidar melhor com as suas emoções. Eu sempre falo para os meus alunos, raiva todo mundo sente, tristeza todo mundo sente. Agora, o que eu faço com a raiva que chega a mim? Né? Eu não posso mais ir bater no colega, não posso arrancar o brinquedo da mão. Né? Sim. E a gente vê adultos que eles não sabem o que fazer com as suas raivas, Exatamente. que eles agridem. Né? Então, o trabalho com as crianças, eles vêm trazendo essa consciência desde muito pequeno, desse autocuidado, né? O cuidado com a natureza, o cuidado nas suas relações, e vai desenvolvendo essa percepção de fazer parte do mundo, né? Que a sua atitude ela tem um impacto além do seu corpo, né? Isso com a gente também acontece, só que às vezes a gente acha que está tudo bem, que ninguém nem está vendo, né? Mas reverbera as escolhas que a gente faz. E aí criança é uma diversão, assim, eles são ótimos. E é energia, né? Energia criança pura. É uma energia pura. Eu acho uma graça o Emocionário. É um livro assim que fala de uma forma bem lúdica, né? De todas as emoções. E eu tenho um bebê de 1 ano e 10 meses, né? Então eu volto e meia, quando ele fica assim, que nem a Lizzy falou, ele tem yoga na escolinha dele de tarde. Então às vezes eu falo, filho, faça damuca. E ele vai lá no tapetinho. Quando ele não chegava em casa e queria ensinar a minha funcionária, abria o tapetinho e falava, aqui. Aí ele fazia coisa mais que eu falei, não é possível. E aprende rápido. É, muito rápido. Então tem situações quando ele está assim meio irritado, que nem a Lizzy falou, eu me abaixo, respiro, eu falei, filho, vamos respirar um pouquinho.
tu tá cansado, né? Não tá percebendo, tá brabo. Ele é muito engraçado. Então vamos respirar um pouco. Aí eu falo, vamos cheirar essa florzinha. Daí ele chega perto da flor. Daí às vezes ele vai fazendo junto comigo, sabe? E aí aos pouquinhos vai... Porque tem crianças que são mais ativas, outros mais calminhos. E ele tem muita energia. Aí às vezes eu falo, vamos acalmar. Daí ele vai seguindo, assim. E a criança, ela tá muito receptiva a tudo, né? Sim, mais aberta. Muito, Então, assim, o que você vem, conforme você vem com a proposta, eles estão ali com uma sede de conhecer novas coisas. E a essência né? tá ali, né? É muito puro isso, né? Então, é muito fácil brincar com eles. Sem dúvida. Vamos falar sobre energia... Vamos falar sobre yoga e energia quântica? Vamos. Quem quer começar? Quer começar? Posso começar? Eu? Tá. Com relação à energia, o yoga, sempre quando eu chego no estúdio, seja online ou seja presencial, eu sempre limpo a sala energeticamente. Eu sou reikiana também, né? Tenho também um livro, agora me fugiu o nome, que é relacionado à física quântica. Então eu falo frases de afirmações, tem também uns cartõezinhos assim que, dependendo, eu me conecto. Eu gosto muito de saber quem vai na aula, porque eu me conecto para a prática ser para aquelas pessoas. E agora me veio até de uma situação que aconteceu lá no estúdio, que você comentou, né? Porque a Lise tem que tem os mantras, como é que é o nome daquele que pegou fogo? E tava uma situação, até uma aluna comentou, ai meu Deus, será que foi a minha energia que causou isso? Que no meio da aula, ela estava dando aula e algo disse para ela que era para tirar aquilo ali dali, que é de madeira, pesado, né? E ela não tirou e deixou ali, ela ministrando a aula. E num certo momento tem um altar e a gente acende velas, no caso, né, no decorrer do estúdio. E aquilo caiu e nada quebrou, né? Incrível que nada aconteceu. E a Lise com a calma ali, né? Porque ia começar a pegar fogo e a aluna, nossa, mas tu tá calma, não ficou nervosa? E ela com a almofadinha, não, tipo, tem que agir. E isso nada mais foi, né? Claro, não só colocar no yoga, mas se a energia dela tivesse ansiosa, ai meu Deus, o que eu faço? Não, ela buscou a orientação, o que tinha que fazer se pegasse fogo, né? Mas com certeza, às vezes, quando quebra alguma coisa, ou, né, seja copo, a física quântica, acredito, assim, que venha muito, assim, não só dos alunos, mas questões também, seja enchente, seja toda essa situação, quanto mais a gente tentar deixar leve, seja em palavras, ou observar ali se está arrumado, se está limpo, facilita muito, porque a gente tem que sustentar a egrégora, né? Daquele local, assim, E a física quântica hoje já mostrou que tudo é energia. Né? Tudo é energia. Então, assim, como que as frequências, o que a gente está emanando é o que há essa troca. Por isso que a gente conecta com alguns lugares, com algumas pessoas, outras não fazem sentido e outras, né, acontecem algo muito natural, muito espontâneo. Então, porque a vibração, ela está acontecendo em todos os lugares, né? Mesmo algo que seja físico, palpável, tem uma energia concentrada ali. Então, o yoga, o que difere muito de uma prática somente física, é porque eles acreditam nesses campos de energia que são os chakras, que eles estão ao longo do corpo, dizem, na visão oriental, que nós temos mais de 72 mil pontos de energia pelo corpo. Então, o yoga, quando a gente faz os movimentos, ele vai fazendo massagens nas glândulas, na estrutura física e vai ativando esses pontos de energia para que o nosso prana, a energia vital, possa circular de forma harmônica. Então, na visão oriental, quando há um ponto de doença, a energia ficou estagnada naquele lugar e ela não está circulando. Então, através de uma prática ou de mudanças de hábito, a gente vai restaurando esse fluxo de energia pelo corpo. Então, é algo para nós, assim, que somos ocidentais, às vezes um pouco difícil de provar. Eu digo para os meus alunos, eu não tenho como dizer como que essa postura de mãos tem essa atuação que eles afirmam, né, que os mudras, eles afirmam que essa posição de mãos vai ter uma atuação no sistema eliminatório, vai de ajudar a diminuir pressão arterial. Eu disse, eu não tenho como explicar na nossa
na nossa cultura, como que eu tocando nesse ponto do meu dedo, eu vou estar fazendo essa ação fisiológica. Mas para eles, por esses canais de energia, a gente está restaurando o nosso corpo. Então, por isso que na visão oriental e do yoga, os movimentos são tão importantes também. Mesmo que movimentos muito pequenos e sutis, porque você vai estar ativando essas camadas mais profundas. Tanto que tem gente que chama as posturas de como psicofísicas, que elas vão ter uma atuação a nível glandular, a nível muscular, mas também a nível de campo de energia e também a nível de questões emocionais. Mas é algo que é difícil. Tem um livro chamado Mãos de Luz, muito antigo, que ali ela traz fotos, né, desses campos de energia. A aura, né, algumas pessoas têm o dom de ter essa visibilidade. Não é algo acessível para mim. Sim. Eu sinto fotos, né, saem. Algumas fotos que mostram esse campo de energia. Mas isso ainda não é a nossa cultura, ainda quer uma comprovação disso, sim, né? Sim. Mas o yoga, ele faz esse caminho de buscar essa harmonia, trabalhando essa energia, né? Que está no corpo e que a física quântica fala que está em tudo, principalmente também no nosso pensamento, né? Eu vejo nos mantras também, né? Porque tem mantras que emanam muito a parte da cura emocional, física, né? Como o mantra Trayambakam. Muito eu fiz assim quando algumas pessoas estavam acamadas e pediam, né? E o quanto depois, olha, ela abriu os olhos, e aí coisa, mas o que tu fez aí? E aí tu ficar com o Japamala, né? Que é como se fosse tu trazer o Japamala com comparação com o terço, né? Então tu vai fazendo ali, são 108 contas, né? Mas tu pode fazer a metade, né? E também no Shavasana, que seria o relaxamento, ou Yoga Nidra, que também recupera até 4 horas de um sono, né? Da parte que a pessoa não conseguiu descansar. Muitas vezes, tanto eu como aluna, ou eu ministrando, é incrível, assim, nas falas da Lise, eu falo, nossa, como é que ela sabe que está acontecendo isso? Ela traz falas, porque campo semântico, né? É exatamente o que tu precisava ouvir naquele momento, ou posturas e falas, né, que traz a coragem, a autoconfiança, a abertura do Anahata Chakra do peito. E quando eu também estou ministrando, às vezes acaba a aula, as alunas às vezes chorando, nossa, mas onde é que tu leu aquilo? E eu não simplesmente veio do campo e nem, às vezes assim, né, falas às vezes até da constelação, que nem era para ser do yoga, mas que o campo daquele aluno ou da aluna trouxe e que tu acaba conduzindo assim no final, e que depois às vezes eu falei, mas eu nem sei, veio para eu falar, então isso acredito tudo que seja também da física quântica, desse campo, né? Só que não tem como tu provar, né? Não tem assim. Eu nunca estudei profundamente a física quântica. Eu sou assim muito leiga no assunto, então eu não tenho propriedade também para falar, né, mais sobre ela. Mas o yoga tem essa visão, né, dessa completude desse campo de energia. Tem um livro que eu gosto muito que se chama O Poder do Subconsciente. Muito bom. Eu não lembro agora o autor, é Joseph. Um azul, né? Não é um clarinho, é Joseph alguma coisa, eu não vou lembrar o nome. E ele traz muito isso. O teu pensamento, ele começa a criar. E às vezes as coisas elas não estão materializadas ainda, mas você vai trazendo a energia através do pensamento, das visualizações, e você vai trazendo para que essas coisas possam se manifestar a nível material, né? Então, porque ele também traz essa abordagem da física quântica, né? E os indianos eles são muito bons nisso. Então, tem autores, né, fantásticos que eu não vou me atrever a falar, porque eu posso falar algo, claro, né, como não conhecedora, né, profundo sobre isso. Eu também não tenho, mas como prática, né, que eu comentei com a Lise, eu sempre levo meu filho, né, na escola de tarde, e algumas vezes que eu passei, não foram muitas, poucas vezes que eu precisei passar aqui na frente, eu olhava e falava, um dia eu vou dar uma entrevista aqui. Mas eu comigo no carro sozinha. Assim como a Lise também tem uma história parecida. Um dia eu vou dar aqui uma entrevista. E aí, quando aconteceu, né, que você me convidou, eu falei, será que é mesmo? Daí eu fui ver, eu falei, sério, porque fazia uns 2, 3 meses que eu, sei lá, falei umas 5, 6 vezes dentro do carro, mas eu falei com convicção, sabe? Um dia eu vou vir aqui dar uma entrevista, falar do yoga, falar, sabe?
Por que não? Mas eu falei isso, mandei para o universo. Exato, como é que é? Soltar as palavras para o universo. Né? Barra de Axis, né, também. As palavras são poderosas. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente afirma, né? Com o que a gente está todos os dias conectando. Porque é muito fácil a gente se perder, né, nos boletos, no trânsito, na irritação do outro. E de como é isso, quais são as minhas intenções, como eu quero me colocar no mundo. Eu sempre penso assim, como eu quero me sentir hoje? E aí eu tenho esse livre-arbítrio de fazer escolhas, né? Que eu não preciso entrar no mau humor do outro, na pressa do outro, né? De quais são as minhas intenções. Então, essa frequência de energia, ela está muito também relacionada a isso, porque eu vou fazendo escolhas conscientes, e aí eu vou emanando esse campo de energia para que as coisas possam vir relacionadas com essa frequência. Do modo positivo. Do modo positivo, que é isso que esse livro, O Poder do Subconsciente, ele traz muito claro. Né? E que o yoga vem fazendo todos os dias, né? O nosso Sankalpa. Qual é a minha intenção para hoje? Como eu me coloco no dia de hoje? Sim. Poder do Agora também fala, né? E o Segredo. Eu viajei para a Irlanda, todo mundo rindo de mim, depois que um chefe me apresentou o documentário O Segredo. O documentário. E aí em São Paulo eu comprei o livro. Só que eu fazia exatamente como foi dito no documentário, e em questão de 2 meses e meio eu estava morando na Europa. Segredo. O Segredo, The Secret. No caso ele é The Secret, né, o Segredo, mas há pouco tempo não, coisa de 10 anos que ele foi, até no documentário, no início fala que era muito escondido esse livro, porque se todo mundo, os seus escravos descobrissem esse segredo. E aí eu fui fazendo exatamente, nada mais é do que física quântica, inclusive tem vários físicos falando ali no documentário, tem no Netflix, eu acho, no YouTube. E eu fui guiando e fui fazendo, e quando vi eu estava na Irlanda e trabalhando na minha área com 22 anos, que todo mundo dizia que eu não iria conseguir, e daí eu fiz o currículo e eu comecei a imaginar eu já naquela maior academia, e eu me atrevi e fui lá, entreguei o currículo, né? Quando eu virei, ela já falou, pode ser hoje tua entrevista? E eu, ai meu Deus, e deu certo, né? Meu inglês era péssimo, ela disse, gostei de ti, mas teu inglês é muito ruim, né? E aí eu falei, tá. Mas é o de menos, isso se aprende. Mas pra te ver, eu apliquei física quântica, né? Falar é poder, pensar é poder. E hoje a ciência também está trazendo muito, né? Quando o yoga, acho que chegou para nós no Ocidente, ela ainda tinha essa mistura do misticismo, e que por isso ela era muito negada também, né? Não se tinha credibilidade. Um lado mais científico, né? Então hoje, se você pegar a minha pós-graduação, foi já o meu estágio profissionalizante, depois a minha pós-graduação já foram estudos relacionados cientificamente de como o yoga tem atuações. A minha pós foi com mulheres portadoras de fibromialgia. Opa. E como, né, hoje, se você pegar cientificamente, você vai encontrar muito material de universidades primeiras linha do mundo. Santa Maria também tem pesquisas sobre isso, tem várias dissertações acontecendo. Então, trazendo essa comprovação e a importância de como hoje o yoga tem atuações com os mantras, com as posturas, com os mudras, em diferentes partes, né, de nosso ser, de nosso corpo. E então, assim, cientificamente já tem muita coisa linda acontecendo, assim, mostrando, né, de quanto essa prática que veio de um lugar tão longe e assim tão distante a nível de tempo e de espaço físico, mas como ela ainda hoje cada vez ganha mais adeptos. E as pessoas estão interessadas nisso. Estão interessadas, estão precisando. O autoconhecimento ele é fundamental, até mesmo porque, e agora estamos finalizando, né, o nosso podcast, é importante que vocês falem sobre os benefícios do yoga, né, na família, no trabalho, no meio social, né, que isso é importante porque se autoconhecer vai trazer seu lado positivo e negativo. O lado negativo é o que tem de pior para que tu, né, regularize isso aí, né, e deixe de lado. E expõe mais o que é lado bom. Né? Então, o que o yoga que ele beneficia de uma forma geral?
O yoga, ele busca, assim, cientificamente já está aí comprovado, melhora na qualidade de sono, diminuição dos níveis de ansiedade, diminuição dos níveis de estresse, de pressão arterial, né, qualidades motoras melhores desenvolvidas, tanto de força quanto de flexibilidade. Mas, para mim, assim, o grande ponto do yoga é o que tem um conceito chamado Sthira e Sukha, estabilidade com conforto. O quanto você está se colocando na vida, em tudo, nas suas relações profissionais, nas relações familiares, com você mesmo, o quanto você está se colocando ao mesmo tempo em firmeza, em presença, em consciência, mas também com leveza. Também com flexibilidade, com escuta, né, de que, ok, eu tenho as minhas sombras, o outro também tem o seu caminho, a sua verdade, as suas histórias, né, e que o meu ponto de vista ele não é absoluto. E o yoga, ele fala muito, né, que foi algo que me encantou muito quando eu comecei a praticar, de que todos nós, mesmo a pessoa mais, entre aspas, perversa, todos nós temos o princípio da divindade feminina. Toda a nossa matriz, ela veio da luz, das qualidades, da potência, da beleza, da sabedoria. Então, o yoga ele vai te mostrando a cada prática que isso já está em você. Que só está precisando, às vezes, acalmar esse estresse, essa ansiedade. E quando você vai acessando esse teu estado natural, porque é natural o nosso estado de calma, de amorosidade, de gentileza. Quando você vai acessando esses estados, você se coloca em tudo de uma maneira muito mais amorosa, muito mais presente. Maravilha. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né, de poder estar trazendo, tanto que a Lise traz até a luz, né, o sobrenome dela. Então, ganhei da minha mãe. Além de profissional, ela é uma pessoa, quem puder ter a oportunidade de conhecer também as práticas dela, o estúdio, né, tem o nome dela, fica próximo do aeroporto. E também, ano que vem, nós vamos fazer mais projetos, imersões, né, tanto feminino, né, como também de uma forma para integrar todos do estúdio. Então, quem puder nos seguir nas redes sociais para ter mais informações, né, o meu Instagram é Lucimara Lima Yoga, e o da Lise... Meu é Lise_Luz _yoga. Yoga. Muito bem. Agradeço aqui, obrigado né, por vocês estarem aqui e contribuindo com o conhecimento de vocês e falando sobre yoga. Eu acredito que a gente tem... quem se cura somos nós, né? Através de uma crença muito grande. E também a fé. E como tu falaste, né? A oração, eu vi que tem oração também. A gente acaba dentro de um universo encontrando a fé. Né? E a fé está dentro da gente, que é uma chama. E era um grande sonho meu estar aqui, porque as pessoas falam muito de tragédia, de roubo, de enchente. E isso... toma uma proporção que vai amedrontando as pessoas. Sim. E era o meu sonho poder levar a nossa medicina, né, o nosso saber, que é algo tão milenar que praticamente eu me considero como se fosse um bebê nesse aprendizado, porque por mais que tu esteja, sei lá, 15, 17 anos, tem muito ainda que aprender. Estou sempre fazendo mentoria, cursos, mas tu levar às vezes o básico, o simples, funciona muito. Se tu vai beber mais água, meditar, orar, porque a fé, como você falou, também ajuda muito, 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 né? Até a situação de doenças, né? Com de certeza, pessoas. sem dúvida. E os alunos são grandes professores, né? Com as crianças eu aprendo muito com eles, dúvida. Né? Então é uma troca, né? E eu acho que de toda a profissão, quando você está receptivo ao que está chegando, eu também estou sempre estudando, mesmo praticando e sendo professora há bastante tempo. A busca do conhecimento, do autoconhecimento é algo diário. Mesmo que eu faça a mesma postura da semana passada, hoje ela responde diferente no meu corpo. Não tem como nós parar nesse tempo, né? Até mesmo porque o conhecimento parte da gente de querer saber mais, né? E o que eu digo, hoje nós temos uma grande biblioteca, se chama internet. O que a gente quiser saber, sabe por ali. Outra também através daqui, né? O Fala Doctor já tem mais de 300 entrevistas. Quantas horas já tem? Então, pessoas que estão ali dentro e querem saber a respeito num todo, numa saúde integrativa, complementar, holística, como queira, está tudo ali dentro. É só saber, é só pegar e aprender para depois falar ao menos, né? Imagina todas as pessoas que estiverem assistindo agora
Se ela falar para uma, outra fala para duas, para três, e assim vai. E aí vão lá no YouTube ou vão nas redes sociais, ficam assistindo esse Cast Doctor, aí ela vê que tem outros e assim por demais. E quem está por detrás é uma pessoa que sabe. Vocês que já têm experiência, né? Muita experiência, e além de outros que vêm aqui também. O conhecimento está muito disponível, E eu né? aprendo. E a gente está, você está aberto, receptivo a essa busca e o que o outro tem para oferecer. Né? Adoro. Também adoro. Por isso que eu estou aqui. E essa disponibilidade também entrega, né? Muitas vezes é se colocar em vulnerabilidade, né? Sim. Porque muitas vezes aquela pessoa que está com um copo cheio, que diz que já sabe tudo... Não, jamais. Ela existe. Não existe. Até porque o conhecimento ele é transformado. O que sei lá, 10 anos atrás era uma verdade absoluta, hoje ela já não é mais. Pode né? quebrar esse ego aí, ela que foi essa pessoa modificada. que se acha que sabe tudo, não sabe nada. Ou muito mestrado, Aquele que se diz doutorado, que acha títulos. tudo, não sabe nada. Essa semana eu estou indo para mais uma formação internacional na Bahia. E é isso, porque cada professor ele vai te trazer uma forma diferente de ver as coisas, né? Um outro ponto de vista que te abre. Às vezes que mesmo eu dando aula há muitos anos, todo dia, é diferente, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. Obrigada. E obrigado a você que está nos assistindo. Aquele abraço. Vamos lá. E muito obrigado. E obrigado a você que está nos assistindo. E aquele abraço.